Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema Reajustando o Casal Desajustado. Esse é o tema do nosso programa. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. É sempre uma alegria poder estar com vocês falando de assuntos que são interessantes para o relacionamento do casal. Bem, nós vamos conversar hoje no programa sobre um tema bem específico que fala reajustando o casal desajustado. É um tema bem assim, interessante e nós vamos conversar sobre esse assunto. Na Bíblia, a palavra de Deus, lá no profeta Amós, capítulo 3, versículo número 3, tem uma passagem bem conhecida e que eu gosto muito dessa passagem bíblica, que diz assim, a palavra de Deus. É Amós, capítulo 3, versículo de número 3. Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Meus queridos irmãos e amigos, telespectadores, nós sabemos que vivemos numa sociedade desajustada e desequilibrada em muitos dos seus ramos, do ponto de vista econômico, social, moral, familiar e até religioso. E especificamente nos relacionamentos, nos casamentos, é o que mais hoje se observa na mídia, em toda a sociedade, são casais, inúmeros casais desajustados. Né? Então, como reajustar esse desajuste, podemos dizer assim, né? Primeiro eu gostaria de relacionar o seguinte, que o casamento, ele não é feito, vamos dizer assim, de problemas, apenas de problemas. O casamento não é feito apenas de problema. O casamento, ele é feito, todos nós sabemos, de ternura. Casamento é alegria, é festa, né? É descontração, conforto e desafio. Se não fosse isso, ninguém casaria. Né? Se nós tivéssemos um conceito, se entendesse, se fosse realmente um casamento e fosse uma desarmonia, que fosse desconforto, se não fosse algo de alegria, de progresso, ninguém se interessaria em casar. Mas eu dizia que o maior desafio, tanto para o homem como para a mulher, é o desafio de compreender o outro. Você compreender o outro, porque nós somos diferentes. Então, quem casa precisa se compreender, se reajustar, se adaptar. Né? E não há compreensão, veja bem, se não houver misericórdia. Para haver compreensão,
precisa que haja misericórdia, que haja bondade, né, por parte dos cônjuges, né, que eles sejam humildes, certo? Eles precisam agir com delicadeza e, acima de tudo, ter muita paciência, tá certo? Esse deve ser o desafio para se compreender um ao outro. Porque se não houver esses ingredientes, né, no cardápio da compreensão do relacionamento, ele vai ser um casamento desajustado. E eu diria que a compreensão é o desafio permanente. E na prática, essa compreensão ela vai determinar exatamente a qualidade da vida matrimonial e também o crescimento ou o fracasso do casamento. Vai depender exatamente de como vocês vão se entender, de como vocês vão se compreender. Vai exatamente dar esse resultado. Então é importante que vocês se compreendam, se entendam, e para isso requer certo esforço. Então, o ajustamento conjugal, veja bem, eu diria que é um processo vivo, o ajustamento conjugal. Exatamente de dois seres humanos vivos, né? E por ser vivo, esse ajustamento ele é dinâmico, ele não é estático, ele se movimenta, né? E por se movimentar, por ser dinâmico, ele evolui, né? Sempre progride, ele sempre avança porque ele é dinâmico. Mas ele pode retroceder. Ele também pode regredir, recuar. Porque não há uma estagnação, vamos dizer assim, no processo de vivos. Ou ele progride ou ele recua. Tá certo? Um homem e uma mulher, vamos dizer assim, eles são ajustados conjugalmente, não quando entre ambos problemas deixam de existir. Isso não é o conceito, não é o parâmetro de ajustamento conjugal. Não, é quando não existem problemas, então nós somos ajustados. Não, tá certo? Isso seria uma concepção negativa, né? E eu diria até insuficiente, tá certo? Ou seja, um homem e uma mulher, eles são ajustados no matrimônio quando em ambos os cônjuges existe aquela vigorosa, vamos dizer assim, aquela vigorosa ventilação humana, ou seja, soprando, vamos dizer assim, parafraseando, soprando as velas do casamento no rumo da valorização mútua. Então, eles são ajustados conjugalmente quando eles navegam, quando as velas são direcionadas, né, rumo à valorização do casal. Aí esse casamento progride, esse casamento ele vai em frente, ele é sempre dinâmico, né? Ele não para, porque ele tem sempre um objetivo, crescer. A promessa de Deus para o casamento foi: vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra, sejam uma bênção. Esse encher a terra não é só filhos, não. É com a sua presença, é com o seu trabalho, a sua harmonia, a sua alegria. É isso que faz, que diz que o casamento ele é ajustado. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Essa passagem é bem citada, né? Por quê?
Porque aí é o princípio a ser seguido. E dentro deste princípio, há algo importante para se observar. Dentro desse princípio que Deus determinou para a família, para o casamento, e deixar o homem, seu pai e sua mãe, existem aí princípios que precisam ser observados para que o casamento ele seja ajustado. Então, há um deixar físico-emocional, isto é, independência emocional. É quando eles estão independentes. Eles não dependem mais daquela refeição da sua mãe, daqueles serviços do seu pai. O marido, na hora do almoço, da refeição, jamais vai dizer à sua esposa: mamãe é quem sabe cozinhar. Não. Ou então a esposa vai falar ao marido: papai sabe fazer melhor. Não, não vai haver, porque quando vocês deixam, se unem, se ajustam, vocês ficam independentes, vocês agora decidem: eu agora cozinho melhor, eu agora faço melhor do que meu pai, você cozinha melhor do que a sua mãe, porque houve um deixar físico e emocional. Há um deixar geográfico nesse princípio, isso para que o casamento ele seja ajustado. Há um deixar geográfico, isto é, independência de moradia. Jamais você vai ter condição de se ajustar no relacionamento dentro da casa dos pais. Muitos casais estão desajustados porque estão fazendo o contrário. Em vez de deixar os pais, estão morando dentro da casa dos pais. E este não é um princípio bíblico. Isso é um princípio de desajuste. Pode até dar certo até certo ponto, mas é uma exceção. Então, porque há um deixar geográfico. E há um outro, nesse princípio, um deixar econômico. Ou seja, tem que ter uma independência econômica. O homem, o marido, antes de casar, ele tem que conversar, ele tem que dialogar com a sua noiva. O salário, com quanto ele dispõe para viverem, tá certo? E nunca casar confiando no salário dos pais ou dos sogros. Não, não faça isso, porque vocês vão ter exatamente um casamento desajustado. Você tem que observar esses três princípios, né? Independência emocional, independência econômica, tá certo? E independência geográfica, para que você viva um casamento ajustado. Eu costumo dizer que casamento é como uma viagem, é uma viagem. Esta viagem ela deve começar no altar e deve terminar, vamos dizer assim, com a morte de um dos cônjuges. É uma viagem o casamento. E quando ele é ajustado, ele caminha longos quilômetros, né? Passa por vales, por altos, mas eles caminham juntos, porque eles são ajustados. Se é uma viagem, como planejar essa viagem? Claro, com expectativas corretas. Porque expectativas irreais criam frustrações, ansiedade, insatisfação. Eu vou casar com um homem perfeito, com uma mulher perfeita. Eu vou ser o melhor. Eu vou ter o melhor.
eu não vou passar por isso e por aquilo. Não. Casamento dá trabalho, tem problemas, tem dificuldades. E aí onde você tem que planejar esta viagem, com expectativas corretas. Eu vou casar, mas vou ter que lutar, vou ter que trabalhar para que esse casamento ele seja um casamento ajustado. Tem que haver esse casamento, essa viagem tem que haver aceitação um do outro. Quando nós casamos, nós temos que aceitar um ao outro. Ou seja, o amor incondicional é a base de uma aceitação completa. E quando nós casamos, para que nós tenhamos um casamento ajustado, eu preciso assumir o casamento com uma disposição de mudar. Muitos casam e não querem mudar. Quero permanecer do jeito dos seus pais, dos seus avós. Porque meu pai foi assim, porque meus avós foram assim, eu vou ser assim. Não. Vocês agora formam um novo lar, um novo complexo. Vocês têm que se ajustarem. Porque se o casal for rígido, se o casal for inflexível nas suas decisões, nas suas mudanças de vida, eles vão enfrentar sérias dificuldades na relação conjugal. Então, planeje essa viagem para que exatamente ela seja uma viagem planejada, ajustada. E outra coisa importante, por exemplo, quando a viagem tem chance de chegar a um final feliz, você pode dizer assim: como é que eu sei que eu vou ter um final feliz? Eu vou dar umas dicas, vou dizer algumas dicas. Né? Quando os viajantes sabem o rumo da viagem. E no casamento, você sabe qual é o rumo de uma viagem, do relacionamento? O rumo é igual a privilégios e deveres. Então, no casamento ajustado, você tem que saber se conscientizar que existem privilégios e deveres. É uma vida de mão dupla. Essa viagem, ela tem chance de chegar a um final feliz quando os viajantes respeitam as placas de sinalização. Em toda viagem você encontra placa de sinalização por onde você passa. E aqui, essas placas de sinalização é igual ao manual do fabricante, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está o manual, as placas de sinalização dizendo como você deve andar, por onde você deve ir, o que você deve fazer. E essa viagem tem chance de ter um final feliz quando os viajantes não ficam olhando para trás. Não olhar para trás aqui é igual o que? É perdoar. Perdão não é esquecer, mas é lembrar sempre que perdoou, sem ódio e sem cobrança. Esta viagem, ela tem a chance de chegar ao final feliz quando os viajantes não deixam faltar combustível na viagem. Você tem que ter combustível para viajar. E sabe qual é o combustível? É você suprir a necessidade física, emocional e espiritual do seu cônjuge. Quando você faz essas precauções, você viaja. E essa viagem é uma viagem tranquila, feliz e ajustada, porque vocês observaram exatamente, planejaram essa viagem. Nós vamos fazer nosso intervalo e voltaremos em breve com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o assunto reajustando o casal desajustado. Algumas dicas, algumas situações em que nós podemos ter um relacionamento bem ajustado como deve ser, tá certo? Bem,
Como o casal deve agir para se ajustarem? Ajustando o casal desajustado. Então, o que nós devemos fazer? Se você está com o seu relacionamento desajustado, o que eu devo fazer? Por onde eu devo ir? A primeira coisa, ouça atentamente as queixas de seu cônjuge. Agora, sem justificar. Deixe ele falar, colocar no prato, vamos dizer assim, na mesa, as suas queixas, né? Seus questionamentos. Deixa ela colocar, certo? Em segundo lugar, esteja disposta a admitir os seus erros. Não justifique. Tá certo. Eu reconheço. Não revide. Como o casal deve agir para se ajustar no relacionamento. Outra coisa fundamental para vocês se ajustarem. Mantenham os pais fora e se entreguem um ao outro sem reservas, aceitando um ao outro como parte de si mesmo. Eu vou levar para os pais, eu vou falar para o papai, para a mamãe, eu vou dizer para ela. Não, vocês agora deixaram, vocês são independentes, geograficamente, emocionalmente, fisicamente. Vocês têm agora que ter maturidade para resolver o problema de vocês. Outra coisa importante, seja paciente. O seu cônjuge ofendido não vai crer com rapidez todas as promessas que você fez. Mas tenha paciência. Ore, prossiga em oração, faça a oração a Deus para que Deus abençoe, para que Deus conceda graça, entendimento. E outra coisa importante para você manter o casamento de vocês ajustado. Procure manter as declarações de amor que foram feitas no período de namoro, de noivado. Procure cumprir as promessas que você fez no casamento. Então, essas atitudes, elas são fundamentais para vocês se ajustarem no relacionamento de vocês. Agora, existem 3 coisas importantes que nunca podem faltar na vida do casal. Uma delas é aceitação. Aceitar o outro. Você tem que aceitar a pessoa com quem você casou, a pessoa que você ama. Você não pode rejeitar, você tem que aceitar. Efésios 5:33, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Reverenciar aqui é aceitar, honrar, ter apreço. 1 Pedro 3:7 diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com a sua esposa com entendimento, dando honra à mulher como base mais frágil, não fraco, mais frágil, ou seja, mais delicado, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, para que haja ajustamento, vocês precisam se aceitar um ao outro. É amando, é submetendo um ao outro, que vocês se aceitam. Outro fator importante que não pode faltar na vida do casal, para eles ter uma vida ajustada, é admiração. Tire os olhos dos defeitos e procure admirar gestos, palavras e atitudes. Você só olha os defeitos, não faça isso não. Tem 90 virtudes, mas você só olha os 10% de defeito. Ninguém é perfeito. Nós somos pessoas, seres humanos imperfeitos, temos falhas.
Então admire o seu cônjuge. Olhe para as virtudes que ele tem, que ela tem. Então, aceitação, admiração e, por fim, dedicação. São 3 coisas importantes que não podem faltar na vida do casal para que ele viva um casamento ajustado. Dedicação. Você tem que ter dedicação exclusiva ao seu cônjuge. Ou seja, arrume tempo para estar juntos, gente. Dediquem horas de afeto, de carinho e amizade, companheirismo. Aproveite para namorar, procure renovar os votos feitos no matrimônio. Procure estar junto, orando, ler a Bíblia junto, fazer o culto doméstico, ir à escola dominical. Então essas 3 coisas, gente, elas são importantes, são fundamentais para você ter um casamento ajustado. Pense nisso. Agora, as 3 fases mais importantes na vida do casal para viver um casamento ajustado são essas. A primeira, eu estou errado. Eu estou errada, eu estou errado. Na parábola do filho pródigo, ele direcionou-se ao pai, o filho, e disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então reconheça que você está errado. Né? Essas são as 3 fases mais importantes na vida do casal para viver um casamento ajustado. Eu estou errado. A segunda é: por favor, me perdoe. Eu estou errado, me perdoe. Mateus 6:12, o Senhor falando, diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu tenho a obrigação de perdoar aquele que me requer perdão. Então perdoe o seu cônjuge, certo? E a terceira frase: eu amo, eu te amo muito. Né? Essas 3 frases, né? Estou errado, por favor me perdoe, porque eu te amo muito. Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O casal, ele deve evitar 3 coisas que eu vou citar aqui, para ele se ajustar ou viver um casamento ajustado. A primeira coisa, ele deve evitar contar seus problemas conjugais aos familiares. Não leve problemas da sua intimidade para fora de casa, a não ser que seja o seu conselheiro, o seu pastor, alguém que você confia realmente, mas não leve os problemas conjugais aos cunhados, aos primos, não. Evite. Né? Evite que os sogros interfiram na vida dos dois. Não, isso não pode. É um sinal de que vocês estão imaturos. Vocês precisam se ajustar. E a terceira coisa, evite fazer ameaças um ao outro. Como, por exemplo, eu vou largar essa casa, eu vou sumir desta casa, você me paga, eu vou te mostrar quem manda aqui sou eu, ou então vamos divorciar. Pelo amor de Deus, evite essas frases no seu casamento. Então, não leve os problemas conjugais para os familiares. Não permita que os sogros interfiram na vida de vocês. E não faça ameaça um ao outro.
porque isso vai levar um desajuste e finalmente a morte do relacionamento de vocês. E finalmente, meus amados irmãos e queridos telespectadores, a falta de diálogo sempre será o carro-chefe do casamento ajustado ou de um casamento desajustado. A falta de diálogo. Interesse e desejo pode corromper o casamento. Porém, a ação em conjunto, no sentido de eliminar essas barreiras, une as forças e projetam novamente o sentimento de amor um para com o outro. O relacionamento conjugal e a satisfação alcançada com o casamento, eu digo a vocês, podem ser considerados como determinantes na qualidade de vida de um indivíduo. Mesmo com as dificuldades inerentes a qualquer relacionamento conjugal, o matrimônio, eu digo para você, parece ser ainda uma relação altamente desejável. Vale a pena trabalhar o seu casamento, viver um casamento ajustado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Estamos chegando já ao final do nosso programa, mas eu gostaria de orar com você, para que Deus nos abençoe e nos ajude. Se seu casamento está ajustado, ore para que ele seja mais ajustado. Se está desajustado, vamos orar para que Deus lhe ensine a ajustar esse casamento. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos, papai, e te adoramos por mais uma oportunidade, Senhor. Estamos aqui juntos, reunidos em teu nome. Pai de amor, eu te peço uma bênção especial por todos os casais, Senhor, que estiveram conosco, ouvindo a tua mensagem, a tua palavra. Senhor, abençoa os que são ajustados, Senhor, e também os que estão desajustados, papai, que eles possam se entender e se ajustarem. Pai de amor, assim nos abençoe em tudo, eu te peço, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus